Isso aí, galera. Esse aqui é o seu Pode Crer Podcast. Estamos aqui com mais um convidado especial, Sidney, nosso ancião jovem lá da Igreja Central. Como é que você tá? Joia? Tudo bem, graças a Deus. Estamos indo para mais uma lição que tá sensacional. Top sempre. demais. A gente tem um costume aqui de toda vez o nosso convidado fazer a primeira oração inicial. Você ora pra gente? Vamos orar. Vamos lá. Querido Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde, por poder estar aqui reunidos para, mais uma vez, conversar um pouquinho sobre as coisas que o Senhor tem a nos dizer. Amém. Queremos pedir que o Senhor esteja também com aquelas pessoas que serão alcançadas por esse podcast, que fica conosco aqui em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. E hoje nós vamos, para quem está chegando agora e nunca nem viu um podcast desse, nós fazemos um brainstorm da lição jovem, chama Pode Crer Podcast. Pode crer? Pode crer. Pode crer. Ativa o sininho já. Isso já aí, inscreva-se segue, no compartilha. Canal, segue, compartilhe, é nóis. Passa aí para os seus amigos, aí o pessoal que vai estudar a lição para passar durante a semana. Aqui a gente não passa a lição, mas a gente coleta boas ideias para a lição de sábado aí, né? Para você. De uma forma mais descontraída, para a galera isso aí. interagir aí. E lembrando que essa semana que você está assistindo, aí em qual que é a nossa data? Nós estamos hoje, vai ser dia 1º de abril, vai começar a lição, Maio. né? Maio. 1º de abril, tá né? Curioso caso de Benjamin Button. Então, 1º de maio. Provavelmente nós vamos estar também nas plataformas digitais, como Deezer, Apple Music, Spotify. Opa, isso aí. Tá violento. O negócio tá ficando... A partir dos próximos tem que começar a gravar os negócios em inglês aqui. Não, mas aqui, ó, a gente já tem o Christian, mostra a lição aí, O ó. homem já tem isso em inglês já. Aí sim, meu amigo, o povo é diferenciado. Vive assim. Os caras que vieram aqui atrás aqui, Sidney, falavam em hebraico aqui. Aqui vocês vão ouvir o bom e velho português. Tá valendo. É o que tem pra ouvir. Rapaz, a lição de hoje, lição 6, as duas alianças. Bem, como a gente era de costume esquecer a tirinha, eu vou começar comentando essa tirinha aqui que eu achei muito massa. Só Nazaré aqui. Cara, tem 2 quadros, para quem tá ouvindo o podcast, aí um quadro tá assim, tem uma cruz no meio, aí tem um brainstormzinho aqui, Sinai, Abraão, Agar, Sara, Nova Aliança, Aliança Histórica, Antiga Aliança, e do outro lado tem um carinha com uma cara de confuso, com aquele monte de cálculo aparecendo assim do lado da cabeça dele. Realmente é assim que eu me sinto, eu acho que ficou bem ilustrado, principalmente essa semana que eu estava lendo essa lição e deu um nó na minha cabeça. Sidney, o que você... um ponto principal, algo que te chamou atenção essa semana nessa lição que você tem para compartilhar com a gente? Eu tô igual esse carinha aqui da tirinha também. Eu li, eu confesso para você que eu li mais de uma vez. Pra poder entender direitinho que lado que tá indo. Que lado que vai, para onde que não vai e tal. Porque se você ler assim, de primeira, cara, com certeza você vai ficar meio confuso. Não, mas espera aí, o que tá falando aqui? Você tem que voltar, e aí você lê com calma e... Porque, assim, logo na lição de domingo, para quem está acompanhando na lição de jovens, tem aí 4 pontos que a lição destaca. Isso. Né? Aí eu falo de um código, fala meio muito de negócio código e tal. E teve um desses 4 aí que eu até marquei aqui na minha lição, que é o número 4. É o mais tenso. Diz assim: em atitude de oração e dependência de Deus, devemos fazer todo o possível para não impor nossa própria interpretação sobre um texto bíblico. Porque muitas vezes a gente tem essa mania. A gente lê um texto da Bíblia e fala assim, não, esse texto tá dizendo isso? Bom, eu acho que, pro meu caso, ele quer dizer isso e isso e isso. Para você, Paulinho, não serve. Não serve. Esse texto aí já está dizendo outra coisa. Então, eu acho que esse foi um bom exemplo nessa lição de que às vezes a gente tem que parar e pensar e falar assim, não, peraí, não é bem assim. Até tem um texto do livro de Isaías, no capítulo 28, verso 10, que fala, né, que nós devemos estudar a Bíblia um pouco aqui um pouco ali. Isso. Cara, esse é o contexto. Que me convem, né? É igual na faculdade. Você fala assim, professor, eu acho que eu entendi assim. Eu acho, não. Veja bem. Não é isso. Na faculdade nossa virou um meme. O professor perguntou pro menino lá,
Cristiano lá da Igreja Central, lá, que deve lembrar disso, que ele estudava comigo. O professor perguntou, fez o trabalho? Professor, veja bem. Fez ou não fez? Professor, veja bem. Aí virou meme, toda vez é igual agora. Como é que tá aí o seu estudo da lição em casa? Não vem com veja bem, não. Olha, veja bem. Não, e o que esse texto diz? Veja bem. Não, peraí. É basicamente aqui, ó. Eu quero complementar o que o Sidney falou. Escrito aqui dentro desse tópico que ele levantou. Fala bem assim: com estudo e oração, cada texto bíblico, dentro do contexto mais amplo da Escritura, como um todo, é a maneira correta de nós estudarmos a Bíblia. Deve nos guiar a uma interpretação correta. Então, não é a interpretação do meu jeito. A gente até já falou sobre isso, né? Sobre aquela arte da autoafirmação, que todo ser humano tem de ler alguma coisa e ele só foca naquilo que interessa a ele. Então, as coisas que ele deveria tomar por lição, ele acaba deixando embaixo do tapete, porque, não, isso aqui não é tão importante, mas isso aqui, verdade. Olha só, irmão, eu tive uma revelação. Rapaz, esse negócio é igual horóscopo. Horóscopo de jornal. Uhum. Hoje você vai encontrar várias pessoas no seu dia. Cuidado com aqueles que podem ser falsos. Serve, se você pegar todos, serve tudo. É um engodo. Se você trabalhar duro, você vai colher os frutos. Não me diga. Nossa, temos um gênio, né? Cara, eu achei interessante essa tirinha, porque veja bem. Veja bem. A gente chegou a conversar sobre isso em outros momentos, né? Eu acho que a sensação é justamente essa aqui. Quando você vai estudar vários assuntos da Bíblia, mas esse aqui em específico, você tem que fazer um monte de cálculos. Por quê? Né? Porque, aparentemente, e isso é usado até por alguns opositores, a Bíblia ela levanta algumas contradições. Uhum. E eu trato essa lição, inclusive. E o que a gente definiu aqui, na verdade, é que não são contradições, são paradoxos. Porque contradições é quando você fala assim, uma coisa é assim, e depois você fala, não é assim mais. Isso é uma contradição. Agora, o paradoxo, ele é o quê? Ele é uma aparente contradição, mas que existe uma saída. Existe uma chave que liga uma coisa e outra. E a gente está perdido, igual esse cara aqui, fazendo os cálculos para encontrar justamente essa chave, né? Exatamente. Bom, isso para mim foi o que mais chamou a minha atenção, porque reforça aquela coisa de que a gente, para entender o que é de fato essa diferença e essa contraposição que o próprio apóstolo Paulo faz entre a antiga e a nova aliança, a gente não consegue fazer isso com uma leitura superficial da Bíblia. Não, claro que não. E dessa lição, inclusive. O que eu acho mais interessante dessa lição é que o texto base dela é Gálatas 4 e 24. 4 e 21 até Gálatas 5 e 1. Né? Então, esse um pouco mais de um capítulo aí. E escrito por Paulo, né? Eu sempre acho engraçado, cara. Eu imagino que se Paulo soubesse a treta que ia dar, o pessoal interpretando o que ele escrevia de maneira rebuscada, em grego, e pá, com toda aquela... tentando explicar para o povo. Justo. Mas é tipo assim, sabe? Quando a pessoa é inteligente demais e quer explicar para a gente que é burro demais, vamos dizer assim. Tipo eu, assim, né? Tipo o Christian vem explicar o contexto histórico aqui e tal, ele vem, traz um livro, eu nunca nem vi falar do autor da história, não é minha praia esse negócio. Então é tipo, sabe, um advogado quando fala de lei e você fica olhando, nossa, que massa, ó, o cara falou, olha, o cara falou a palavra massa lá. É isso. É basicamente a mesma coisa se a gente começar a falar de computação, matemática, física aqui. Exatamente, né? Cada um tem sua... Mas o que eu acho interessante no processo bíblico, de um pouco aqui, um pouco ali, é porque a Bíblia ela é acessível, cara. Eu não sei se você já viu, todo mundo já deve ter visto o vídeo daquele professor, esqueci o nome dele, sei que ele faz um desafio para você ler um capítulo de um livro, é quase um desafio. Leia isso aqui e se você aprender a interpretar, você estará bom de leitura. E vai ser uma pessoa que consegue pensar e racionalizar. É algo da filosofia. Esqueci o nome dele. Ele é bem engraçadão. Tem altos vídeos dele na internet, um carecão lá. Acho que é o Clóvis de Barros Filho. É, o Clóvis de Barros Filho. É esse mesmo. E, cara, é uma leitura que não é acessível para todos, entendeu? Você precisa de ter um conhecimento teórico básico. Agora, a Bíblia não. Eu fiquei, principalmente quando falou sobre aliança histórica, eu fiquei pensando, nossa...
Tanto os convidados já vieram aqui, o Christian deve ver isso aqui, negócio contexto da história, né? Segundo fulano de tal, historiador não sei o que das quantas. Isso aqui, ele tem uma outra visão, né, dessa linha de raciocínio. Mas eu, com a minha humilde leitura, né, consigo também chegar a um denominador comum, graças ao quê? À própria autoexplicação da Bíblia. Então, se você lê aqui o texto de Gálatas e acha que Paulo falou que você não entendeu, ele falou doidura, ele se contradisse, você lê o próximo capítulo, ou o capítulo anterior, né, lê todo aqui tem uma série de textos básicos de leitura para a gente comparar aqui, principalmente na parte quarta, que exemplificam, dão uma resposta disso. Né? Mas sabe o que é interessante? É porque, olha só, na própria ciência da história, por exemplo, quando um historiador ele vai analisar um determinado período histórico, ele parte de certas preocupações e de uma certa leitura que faz parte da sua formação e das suas preocupações. Uhum. Então, tipo assim, a gente já quebrou essa ideia de que os documentos históricos eles falam por si mesmos dentro da ciência da história, né? E esse é algo que acontece muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia. A gente parte das nossas preocupações para poder... o que a gente falou sobre interpretação. Exatamente, né? para poder encontrar dentro da leitura aquilo que agrada ou que satisfaz ao meu interesse. Então, assim, apesar da Bíblia ela ter esse caráter bem autoexplicativo, autorreferencial e que, por incrível que pareça, a Bíblia é um documento histórico escrito por diversos autores, eu me esqueci aqui agora a quantidade exata, numa faixa de mais de 1000 anos. E o que acontece? Ela não entra em contradição. As histórias se cruzam, né? Só que aí vai do ponto... Uma história complementa a outra, né? Em vários livros. Só que aí vai da pessoa que vai ler o documento na hora. Então, tipo assim, se a pessoa ela não está com o coração aberto e com vamos dizer assim, com o interesse de discernimento que a gente sabe que só vem pelo Espírito Santo, ela vai encontrar, como a gente vê em muitos lugares, os nossos opositores, né? Que dizem o quê? Que a gente vive embaixo da lei, que a gente ainda não conhece a graça de Jesus. Então, assim, para nós aqui, pode ser um negócio assim, pô, mas esse cara não tá lendo esse negócio direito? Será que esse cara... Não é possível que esse cara não tá entendendo. Não, só que vai disso, você entendeu? Esse tipo de leitura da Bíblia, a gente só consegue quando a gente tem um coração que está disposto a deixar que a influência e o discernimento do Espírito Santo te conduza. O que não quer dizer também que você vai pegar a Bíblia e vai falar assim, vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar para mim hoje. Aí você vai falar, é isso. É aqui, essa aí, é a revelação. Aí sai que nem o horóscopo. Você vê um negócio lá e fala assim, opa, é isso aqui que eu tenho que fazer hoje. Tu já viu, tem até uma piadinha disso, né? Diz que a pessoa abriu a Bíblia e falou, não, o que tiver escrito aqui, eu tenho que fazer para hoje na minha vida. Ele abriu e o verso era, e saindo Judas e se enforcou. Aí eu falei, não, peraí, essa aí não deu certo. Vou ver o outro aqui, o outro passo. Aí quando abriu de novo, aí aquele verso, e o que tens de fazer, faço agora. É verdade. Cara, me lembrou um outro fato engraçado, que não tem, tá no contexto paralelo aqui da lição. Você lembra de uma reportagem antiga de um entre aspas, né, algum líder de alguma religião dessas por aí, que ele adulterou com a mulher do outro e aí virou uma bagunça e foi parar na delegacia e ele falou, não, a Bíblia revelou para mim fazer isso. Aí, quando ele leu, pega uma mulher do seu irmão, adultera com ela. Não, pega uma mulher e adultera com ela. O verso era tipo assim. E aí, só que aí, quando a repórter olhou, falou, não, mas pega uma mulher adúltera. Era tipo isso. Faltava uma... Não, aí não faltou nem interpretação, faltou gramática no cara. Faltou português, né, pro pobre. Então, cara, basicamente, se a gente tira o Espírito Santo do contexto de estudo da Palavra de Deus, fica muito difícil de você tirar... Não, fica muito difícil, fica impossível você tirar uma lição daquilo para você, para sua vida. Porque você sempre vai ler ou com pensamento crítico de refutar, ou com o princípio da autoafirmação, que a gente já falou. Né? Que... O próprio apóstolo Paulo fala o quê? Que a gente tem que arrazoar, né? Isso. No estudo da palavra e nas discussões que a gente tem. Então, tipo assim, eu considero, assim, no meu ponto de vista, a leitura da Bíblia, ela é fácil em certos aspectos,
do texto, assim, né? Embora nem todo texto eu considere que ela seja uma leitura fácil, porque, por exemplo, as profecias de Apocalipse e de Daniel eu considero uma leitura difícil, que o cara tem que ter uma maturidade assim, tem que em leitura entender, da Bíblia conhecer, para poder história conhecer. também. Exatamente. Então, ela em certos aspectos, ela traz uma linguagem fácil, mas, em outros aspectos, eu acho que é uma leitura difícil. Por quê? Porque ela depende de um esforço individual, do cara literalmente sentar a bunda na cadeira e fazer a equação igual esse cara da tirinha aqui tá fazendo, você entendeu? E hoje a gente vive numa sociedade o quê? Que é tudo assim, muito rápido. Muito fácil. Quer procurar no YouTube e ter um indiano lá dando um tutorial de como fazer. Exatamente. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vejo isso muito com os meus alunos. Eu passo uma aula, cara, às vezes 2, 3, 4 aulas sobre o mesmo tema, material complementar, tal. E aí o cara sai mal na prova e aí a gente vai conversar para tentar entender o que era. Não, mas é porque eu vi, antes da prova, eu vi aqui uns resumos, sei lá, sobre a Revolução Russa de 5 minutos aqui no YouTube. Eu falei, cara, como é que você vai fazer? Infelizmente... Parabéns pela sua prova de 5 minutos. Infelizmente, existem certas coisas que a gente não consegue, embora a gente esteja imerso numa sociedade que hoje tudo é muito rápido, né? Inclusive os relacionamentos humanos, as amizades, né? Aquilo que o Zygmunt Bauman fala, né? Sobre a modernidade líquida. Hoje é tudo muito líquido, nada de sólido, concreto. Lógico que as interpretações sobre isso discordam em alguns aspectos, né? Mas, por exemplo, hoje se você está incomodado com um cara que fala de política lá no seu Facebook, o que você faz? Bloqueia. Bloqueia ele e acabou. Você não vê mais. Então, assim, agora, a gente não pode fazer isso, por exemplo, com o nosso irmão que é da mesma família que a gente, né? Nosso irmão, assim, não no sentido religioso, no sentido biológico mesmo. E que você cancelar o irmão? Que você tá numa igreja e ele, às vezes ele tá em outra e o cara fica pegando no seu pé falando o quê? Você vive debaixo da lei. Eu vivo a nova aliança, eu vivo tal. Livre, livre. Esse cara, como é que você vai bloquear ele? Então, assim, é difícil isso, né? Aí você vai tentar falar para ele, não, mas senta aqui, vamos estudar a Bíblia e tal, arrazoar, né? Ver uma coisa aqui, outra ali e tal. Aí o cara fala assim, não, olha esse versículo aqui, que se o cara pegar esse versículo aqui de Gálatas, que é esse que é o versículo da lição, Gálatas 24, Gálatas 4, versículo 24, ele vai achar o quê? 21, né? A partir do 21. Ele vai achar o quê? Que ele tá com a razão. Vai falar assim, o próprio Paulo tá falando aqui que Abraão teve um filho que é escravo, esse pessoal vive debaixo da lei, esse pessoal tem um fardo, pipipi, papopó. Só que calma lá, não é? Senta lá, Cláudia. Bem assim, senta que lá vem história. Não é assim. E assim, avançando aqui na lição... Aliás, antes da gente avançar, você falou um negócio aí, Christian, que às vezes num relacionamento ou em alguma coisa assim, a gente quer que seja tudo muito rápido. E principalmente nas coisas espirituais, não é assim, não é rápido. Não é assim, você vai ler e já vai entender. Cada entendeu? coisa no seu tempo. Outra coisa, cara, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Muitas vezes eu vou ler o que está escrito aqui, cara, se eu não me despir de mim mesmo, eu não vou entender. É fato. Eu não vou entender. A gente tem que deixar o eu de lado, deixar a carne de lado e se entregar ao Espírito Santo. Aí sim, a partir desse momento, quando você vai ler, você vai entender, e aí o Espírito Santo vai guiar você a um outro texto, e a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e você vai e forma a ideia. Né? Se você que é esvaziar, o que muitas vezes não acontece com o irmãozinho lá, da outra denominação. Chega, não, mas aqui ó, H é o Monte Sinai. H é o Monte Sinai. Tá escrito aqui, Paulo falou, mas não é assim. E aí? O que você diz agora? Essa discussão, e por incrível que pareça, essa discussão não é de hoje. Não, pois é, lá da época de Paulo. Na época de Paulo, os caras já estão... Aí Paulo tentou... Antes de Paulo, na época é verdade. De Jesus. É verdade. Não. É o Messias, não é o Messias, é a aliança, não é a aliança. Eu não vim exemplo, para revogar a lei, eu vim para cumprir. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio,
E aí os discípulos tiveram que pregar para os gentios, né? A gente já conversou isso aqui. Gerou uma crise de identidade entre o povo judeu. Porque aquilo que os caracterizava enquanto povo, enquanto uma nação diferente de todas as outras, era uma série de leis e de ordens que regulamentavam, mais ou menos assim, a experiência dos judeus no tempo. Que articulava passado, presente e uma esperança de um futuro que para eles é remissão, tal que outros povos não tinham. Sim. Então, qual que era a ferramenta que articulava essa experiência no tempo? Era justamente um código de conduta ético, moral, prático, que diferenciava ele dos outros povos, né? E aí, quando Jesus veio, e logo Paulo, depois ele morreu e tal, aí veio Paulo e Pedro, e teve toda aquela discussão sobre vamos pregar para os gentios, essa discussão veio à tona de novo. Quer dizer, aí tem um determinado momento da lição que eles até falam o seguinte, bom, mas veja, o próprio Abraão, ele é o quê? Nada mais do que um protótipo disso que vocês estão chamando de nova aliança. Por quê? Porque ele foi considerado justo e ele foi considerado, né, entre aspas, digno dessa aliança e dessa promessa de Deus, mas ele não era circuncidado, por exemplo. Ele foi considerado isso pela sua fé e não pelas suas obras. Então, pronto, a gente já resolveu o assunto. Pronto, acabou. Pronto, acabou. É isso aí. Boa semana. Valeu, obrigado. Até a próxima semana. Então é isso. Só que aí, por exemplo, aí se você vê isso lá atrás, e aí isso que Paulo está falando agora, é aquilo que eu falei, é uma aparente contradição. Só que não é uma contradição, é um paradoxo. Por quê? Porque existe uma saída, existe algo vamos dizer assim, que liga essas duas experiências e que a saída. E essa saída é o quê? O entendimento das alianças como no seu caráter histórico e no seu caráter experimental, e a forma como essas duas alianças carregam essa analogia que a lição trouxe, né, desde a primeira lição até hoje, que elas carregam o mesmo DNA. Sim. Ou seja, que elas são basicamente a mesma coisa. Então, como que a antiga aliança foi feita com Abraão, se Abraão era desse jeito igual a gente? Tem um outro detalhe, ele não viveu no momento do que a gente chama de antiga aliança, né? O contexto-chave está aqui, definir qual que era a antiga aliança. A aliança do Sinai, né? Então, porque lá no Sinai, tanto os 10 mandamentos foram dados, como algumas leis civis, como a gente já comentou aqui. Mas Abraão não vivia sob esse contexto. Ele ele viveu bem antes, né? do acontecido do Sinai. Então, aqui a própria lição fala na parte segunda que Abraão não possui associação histórica nenhuma com a antiga aliança de Moisés e o Sinai. Porém, ele também viveu a experiência da antiga aliança, né? Que foi quando ele pulou a cerquinha lá e fez teve o filho com Agar, né? Com Agar. E essa é a experiência da antiga aliança. Então, Paulo usa essa ferramenta... Essa analogia é justamente isso, é uma analogia, isso. não é uma... É um recurso didático. É um recurso didático, justamente, não é tipo assim, a teoria. Não é o negócio do jeito que é um recurso didático, né? Sim. Que servia para o povo entender mais ou menos o que ele estava querendo dizer naquela época. Rapaz, eu queria saber, por que Paulo... por que o povo consegue distorcer tanto essas coisas de Paulo, né, cara? Eu acho que ele é o cara mais torcido, assim, Não, eu acho que ele é o cara. Ele é, tem né? mais distorções de tudo. Acho que todas essas igrejas Talvez por aí... pela Eu acho que é porque do que ele escreve, ele pensa né? muito além do tempo dele, assim. Sim. Muito além da maioria de nós, inclusive. Que o cara vem... Você tem que estudar profundamente para você entender o contexto que ele fala. Mano, é isso mesmo. Resumir, Paulo é um cara diferenciado. Isso é fato. Mano, cara, Paulo é um cara que eu quero chegar no céu, assim, ó, sentado no pé dele, assim, e falar assim, meu filho, vai, fala. Vamos fazer um podcast com o Paulo. Vamos fazer um podcast com o Paulo lá no céu. O Paulão já tá aqui, pô. O Paulo isso aí. É o Paulo da Bíblia também, 2 Paulo. Então, veja, por exemplo, aqui na minha lição, eu acho que aqui nessa lição aí não deve ter, mas aqui tem um quadro que mostra justamente as contraposições que Paulo fez para o quê? Com a intenção de explicar a essência, explicar que a essência das alianças era a mesma. Então, ele fala bem nesses versos de Gálatas 4, de 21 a 31, e depois 5 até o versículo 1. Se eu não me engano, é isso, né? Isso. Então,
o filho de Abraão, segundo, da mulher escrava. Em contraposição, você tem o quê? O filho de Abraão, da mulher livre. Esse filho de Abraão com a mulher escrava, ele nasceu segundo a carne. Isso. E o filho de Abraão, segundo com a mulher livre, que é a Sara, ele nasceu de acordo com o espírito e ele foi filho da promessa. Aí você tem isso que vocês falaram, Agar, Monte Sinai e Sara, Jerusalém. Né? Aí você tem o quê? Olha só, isso aqui é muito importante. O filho da carne, que é o filho de Abraão com a concubina, ele perseguiu... Com a escrava, desculpa, né? Ele perseguiu o filho da promessa. Enquanto o outro foi perseguido pelo filho escravo. Paulo usa essas palavras. Então, muitas vezes a gente aparece, quando esse pessoal vai discutir com a gente, eles entendem o quê? Que eles estão em frente de um adversário, de um inimigo que deve ser destruído. Porque eles consideram que nós, que temos esse entendimento sobre a antiga aliança, somos o quê? Os perseguidores. Aceita, né? E eles são os justos. Aceita. Somos um aceita. Mas eu digo assim, aceita, né, cara? Aceita. E eles são os justos, os filhos da promessa, pipipi, popopó. Isso é um exercício, assim, que a gente faz também, muitas vezes, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente se coloca no lugar do quê? Daqueles heróis da Bíblia, né? Nunca no lugar do cara que está perseguindo Golias. A gente nunca se coloca no lugar da... Né? E aí, o que você acha? Eu ainda queria disso? fazer uma citação... uma citação aqui de acadêmica e colocar o pipipi popopó do Christian. Segundo o Christian, falando o que pipipi. Tá, devaguei. A questão é o seguinte, vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Eu tava aqui viajando. Ixi, eu fiz várias. Estamos esperando agora, o momento que nós estamos esperando aqui mais é o Christian colocar o convidado na hora da verdade. Eita! Na mira da verdade. Na mira da verdade. Isso é um costume que a gente estabeleceu aqui. Sabatinar o convidado. Tá bom, vamos lá. Cara, então vou fazer esse momento agora. Dá-lhe mais. Na verdade, a gente mudou. não é mais colocar na mira da Pode verdade. crer ou não é o pode pode crer? crer ou não pode crer. Pode crer. Cara, o filho da escrava... só que não é só você que tá na mira da verdade, não. É todo na mundo, mesa. inclusive Vai eu. pra mesa, Inclusive eu. O filho da escrava, que Paulo coloca aqui, ele não tem direito à herança. Enquanto o filho da mulher livre, que é o filho da Interessante promessa, tem direito à herança. A herança nós sabemos o quê? Que é a vida eterna, a expiação dos pecados pelo sacrifício do cordeiro que viria, que é Jesus Cristo e tal, né? E aí o que acontece? O que o pessoal pensa? Que se vivêssemos de acordo com a antiga aliança, somos em alegoria somos o filho da escrava e por isso não entraremos no reino do céu. Pode crer ou não pode crer? Você acha que é mais ou menos assim? Jamais. Já nunca, que é uma mistura de jamais com nunca. Porque, cara, se fosse assim, então quer dizer que todo mundo que viveu lá, desde a época lá de Ismael lá, até quando Jesus nasceu e tal, quer dizer que todo esse povo tá todo mundo perdido. Pois é, a proporção isso, né? Justo. Todo mundo é escravo, então. De quem? Exatamente. De Ismael até Jesus, tá todo mundo Acabou, perdido. já era, deleta. É o que diz, né? Ó, se realmente a antiga e a nova aliança históricas, se essas descrições realmente se referem à antiga e à nova aliança históricas, então a liberdade espiritual não estará disponível para ninguém até a vinda de Jesus. Não quer dizer que se realmente fosse isso, até Jesus vir, ninguém estava salvo, né? Ninguém tava salvo. Ninguém tava salvo. Cara, E inclusive... se você olhar lá na Bíblia, lá, no livro de Hebreus 11, que está lá na galeria lá dos heróis da fé, a maioria daquele povo lá viveu entre Abraão e Jesus. É verdade. E eu acho interessante que tem até algumas interpretações teológicas que, tipo assim, por misericórdia de Abraão, Deus prometeu que Ismael também seria uma grande nação, né? Aí Deus reservou eles pro deserto, pipipi, popopó. Aí o que acontece? Algumas interpretações teológicas vão dizer o quê? Que os filhos de Ismael são os árabes, muçulmanos. Vocês já ouviram isso? ou não? Já ouvi muito isso. Já. Enquanto os filhos de Isaac... Aí, pronto, aí cindiu de vez o mundo.
Então nós somos os bonzinhos, né? E eles são os terroristas lá que tem que ser Cara, mas combatido O e mundo tal. ocidental, né? Mas falando disso aí desse ponto que você levantou, é o que a gente falou agora há pouco. A velha aliança e a nova aliança, elas têm o mesmo DNA. Elas andam aqui, ó, uma do ladinho da outra. A única coisa que vai contra a nova ou a velha aliança somos nós mesmos. Que não, Eu não lembro se foi vivemos. nessa lição ou na lição da semana passada. Eu sei que eu li É porque essa lição negócio tá assim. tão repetitiva, né? Que, tipo assim, A pode ter lição sido inteira- nessa, pode ter sido na primeira. Pode. Então, lição a inteira única falando uma coisa coisa. que vai contra a velha ou a nova aliança sou eu mesmo. Isso. Eu mesmo. A minha humanidade, vamos A dizer. experiência que você tem. Isso, a minha experiência. Eu queria levantar uma bola aqui pra vocês cortarem. Ixi, eu sou ruim de vôlei, cara. Ou então fazer um passe aqui pra você fazer um touchdown, já que você é o menino. Touchdown. Futebol americano. Futebol americano. Ou então fazer o passe aqui pro menino meio aqui, fazer um gol. Você tava tentando lembrar alguma coisa de basquete, né? Mas eu não sei nada Cara, de basquete. não sabe nada de basquete. Assistência. Te dar uma assistência aqui. Pronto. Vamos lá. Cara, aqui na lição, em algum momento aqui da parte de terça-feira, ela fala do contexto de escravidão, nessa comparação que Paulo fez, né? Justo. E eu queria fazer uma pergunta pessoal. Cara. Você né, hoje, assim, tratando no contexto, a gente sempre falou debate de teologias de religiões, né? Aqui, esse contexto de aliança aborda muito isso. Mas eu queria falar um contexto de ser cristão ou não ser nada. Porque quem não é nada fala que, vocês, principalmente nós adventistas, vocês guardam o sábado, vocês não podem, a religião do não pode. Não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado, não pode. Então, eles olham nós em um contexto de escravos. E eu queria que você falasse por que você escolheu, de livre e espontânea vontade, por quê? Show. Porque sendo aqui, a própria lição fala que nós podemos escolher do lado de Cristo, nós podemos escolher sair. Do lado de Satanás, não, né? Você é preso. E por que você escolheu estar segundo essa aliança, né? Segundo, vivendo sob os aspectos da lei, privando-se de certas coisas, e se isso tem feito da sua vida feliz? Por que você escolheu isso? Porque Esse foi um verdadeiro na mira da verdade agora. Mas tem uma resposta muito boa para isso, né? E conhecereis a verdade vos libertará. é fato. Justo. Entendeu? Então, se a gente vive a verdade, se a gente conhece realmente a verdade, nós somos livres. Né? E é isso que faz a gente ficar. Cara, Eu falo você isso. falou disso aí. Uma vez eu já ouvi vários pregadores falando disso, várias pessoas falando disso. Porque, por exemplo, o cara que não é adventista, por exemplo, ele bebe. Fala assim, mas você não pode beber, que não sei o quê. Não, beleza, eu não bebo. Mas se eu quiser começar a beber, eu posso começar. Se você quiser ele é alcoólico, parar de beber, meu filho, você vai Aí vai dar trabalho. vai ser uma luta. Então, quem que realmente é livre? Quem é escravo? Esse é Quem que é escravo? Você tocou na questão assim crucial. Você foi, como diz os analistas de hoje, você foi, como é que é? Cirúrgico. Porque assim, existe uma falsa interpretação de liberdade. Inclusive, essa é uma das coisas que Paulo coloca aqui nessa contraposição entre a antiga e a nova aliança, que é um filho é escravo, o outro é livre. Ou seja, um veste o jugo da servidão e o outro foi feito livre a partir do sacrifício de Jesus Cristo e tal. Aí o que as pessoas pensam então? Que liberdade é você fazer o que Libertinagem. você quiser, na hora que você quiser. Só que o que acontece? Se você pegar autores, por exemplo, da modernidade, tipo Rousseau é um autor que eu tenho estudado ultimamente assim, bastante. Ele mostra pra gente uma outra face da liberdade, que é justamente a seguinte. Você fazer tudo o que você quer na hora que você quer, você está respondendo a estímulos que são instintivos do seu organismo. Você é um animal. É um instinto, é um Acho animal. que o impulso Então, do por instinto. exemplo, se o animal está lá na selva, um leão, ele quer comer alguma coisa, ele vai lá e come. Se ele quer se reproduzir, vamos dizer assim, ele vai lá e tenta. Se a leoa quiser bem, se não quiser, não deu, vai parte para outra.
Só que a liberdade humana, a verdadeira liberdade humana, é a seguinte. O que nos diferencia dos outros animais é que a gente não é só instinto, a gente tem um negócio chamado razão, que eu acredito que seja uma razão universal. Então, por exemplo, fazer o que você quer na hora que você quer, você está sendo o quê? Escravo da sua animalidade. Você está sendo escravo da sua... É uma coisa impossível. Cara, liberdade é muito mais do que fazer o que Justo, você quer na hora que você liberdade é justamente o quê? Todo o meu organismo, todo o meu ser, meu corpo. Tipo, eu passo na porta de uma padaria, tô de dieta, pô, acima do peso, tem um sonho lá. Eu olho para aquele sonho e todo o meu organismo fala assim, vai lá e compra esse negócio. Eu quero, eu não consigo pensar em mais nada, a boca saliva e tal. Liberdade é você ir lá e comprar o sonho porque é o que você quer naquele momento? Ou a verdadeira liberdade é, apesar de todo o meu organismo, toda a minha consciência, todo o meu ser, tá falando, vai lá e compra o sonho. Eu simplesmente viro e falo assim, não vou comprar. Você é um ser pensante ou um ser andante? Porque você vai Essa ser é a refém da verdadeira sua liberdade. própria consciência. E tem outro Entendeu? detalhe. tá- Esse é o ponto que todas as discussões jurídicas e sociais... Até onde vai sua liberdade? Porque se você fazer o que você quer na hora que você quer, você pode tomar o bem de outro em prol de si mesmo. Justo. Né? Exatamente. Com o uso ou não da violência. Inclusive, para responder a pergunta que você fez, né, o que me fez vir para a religião adventista, porque eu era de uma outra denominação, né? Não vou falar aqui por questões éticas, né, mas eu era de uma outra denominação. Fui formado dentro de outra denominação e tal. E aí o que acontece é o seguinte, a minha família me apresentou, meu pai, né, pela minha madrasta me apresentou à igreja e fez total sentido para mim o seguinte, um Deus que se preocupa com todas as áreas da sua vida. Por exemplo, a saúde. Eu não entendi, eu falava, pô, Deus cria um ser humano de um jeito perfeito e tal. E para o organismo funcionar bem e tal. E lá na minha igreja, tipo assim, não tem um cara que fala assim, peraí, você já parou para pensar que Deus quer que você tenha uma vida saudável? Na minha outra denominação, Qualidade de vida e tal. na minha outra denominação não tinha isso, né? Assim, lógico que com as porque quando isso aconteceu era quase já era um pré-adolescente, né? Então com todas as limitações da idade, mas hoje que eu consigo racionalizar, operacionar o raciocínio sobre a minha experiência que aconteceu naquela época, fez sentido justamente para mim justamente por isso. Como que um Deus, que é um Deus total e tal, ele se preocupa só com determinadas áreas da sua vida e com outras não. Tipo assim, nunca houve um pregador na minha outra denominação que tinha falado, você se preocupa com a sua saúde? Muito pelo contrário, os caras que iam pregar lá eram os caras mais que gostavam mesmo de afundar o pé na jaca. Não, cara, é uma coisa que eu não consigo entender. Eu tinha uns vizinhos que eram de outra denominação e ele era pastor. E ele chamava o pessoal... Não estou falando mal, mas é que eu não consigo entender. Ele chamava o povo lá para beber cachaça e, cara, dali a pouco saiu... E comer carne de porco. Não, e dali a pouco saíam umas brigas, assim, porque, sabe, né, que... Aí você olha, cara, eu não consigo entender. É o fato do beber socialmente, né? Então... É a liberdade que pregam, né? Mas você sabia Tudo que tem pode. adventista... Não, você pode beber socialmente, só não pode embriagar. É o que o povo Então, fala. tem adventista que defende isso e o cara toma uma cerveja no final de semana. Você acredita nisso? Eu já vi. Adventista. Aí, esse cara nunca leu um livro do Irmão White na vida. Aí volta naquilo que a gente falou no começo, né? Aí ele pega um texto da Bíblia. Aqui, ó. Davi bebeu. Davi dançou. Não, e Davi, se era segundo o coração de Era Deus... um segundo coração. Se ele pode, então tá liberado. Salomão teve mais de 300 mulheres, eu só quero ter 2. Aí, Patrícia. Agora é brincadeira. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Assim, inclusive, a minha lição aqui traz outras passagens. Por exemplo, Isaías 58:6, Lucas 4, de 16 a 19, Filipenses 3, né, versículo 4, depois do 6 ao 10, etc, etc, etc. Todas essas passagens mostram para nós o quê? Que a verdadeira escravidão, ela vem não da antiga aliança, mas do pecado. É claro. A aliança, claro. a chamada antiga aliança nada mais era do que
libertar os irmãos da escravidão vinda pelo pecado. Pelo pecado. As alianças vêm de Deus para nós, elas significam liberdade. Exatamente. E eu até marquei aqui na minha lição, um dos textos desse que você falou aí é Romanos capítulo 6, verso 18, que diz assim: uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. É isso. Que é justamente um dos títulos, se eu não me engano, é o próximo título que é ser liberto para ser escravo, mais ou menos assim seria mais ou menos Mas isso. tem um ponto que a gente tem que ressaltar. É fato que a lei, a gente discutiu isso, a lei em si não escraviza. Mas a lei, ela tem um ponto que nós somos escravos, você apontou, nós somos escravos do pecado. E pelo pecado, nós somos também condenados pela lei. Justo. Então, não tem como nós nos livrarmos da condenação da lei. Paulo também aborda isso. E o único método de nós, o único meio de nós nos livrarmos da condenação da lei é abraçarmos a graça em Jesus Cristo. Ele veio e morreu, é disso que se trata a aliança. Então, significa o quê? Nós, sim, somos escravos do pecado e estamos, e nós éramos suscetíveis à morte, suscetíveis não é condenados à morte por conta do pecado. Pecou, o homem pecou, Adão pecou, o resto todo mundo é herança, Herança, pronto, acabou, vai morrer, é isso e acabou. Se a história humana acabasse por aí, triste, mas eu acho que no contexto cósmico geral aí de toda a criação de Deus, pouco ia importar os seres humanos, não fazer muita diferença, um planeta novo com pouca gente chata, gente esquisita. Só que antes de criar o homem, Deus, com o plano da redenção, já tinha desenhado, arquitetado todo esse contexto de aliança, de plano de salvação, de redenção e Cristo, Porque Deus sabia, que a gente já apontou isso. Com certeza. Então, significa o quê? Paulo também fala do contexto de escravidão. Então, nesse ponto, nós sim fomos libertos da lei. Mas não porque nós não precisamos mais guardar a lei, mas da condenação da lei. Da condenação que ela traz. Entendeu? E isso traz um outro aspecto, tem uma outra face da moeda, que é o legalismo. Que ele também é uma forma... A gente falou sobre isso aqui, porque outras denominações, cristãos e outros, acham que a lei por si salva. Isso. É o contexto legalista. Aí o que acontece com o irmão legalista? Cara, o irmão legalista mais atrapalha a igreja do que ajuda. Sempre. Por quê? Porque ele é um fariseu. Se você olhar lá o fariseu, o fariseu rejeitou Jesus, inclusive incitou a matá-lo, por quê? A gente já falou, ele estava com medo de perder a identidade, porque ele era extremamente zeloso com a lei. Paulo fala isso, sob a lei fariseu, sem nenhum, digamos assim, nada para condenar ele no contexto de seguir os ritos lá da lei dele. Só que, lei por lei, não é o conceito da lei que funciona, que salva. É verdade. Entendeu? É a mesma coisa do irmão. Irmão, se você acha que na igreja, eu sou 20 anos, 30, 40, 50, tem irmão de 60 anos de igreja e vou todo sábado, chego sempre meia hora antes, saio sempre meia hora depois, leio minha lição, tá. E se ele está causando confusão, brigando com outro, a gente já vê que ele não está com o Espírito Santo. Porque tem como sim você ser, aquele livro do pastor Bulhão, Conhecer Jesus é Tudo, ele fala algo sobre isso. Tem como você, entre aspas, guardar a lei... Ser zeloso. Isso. Sem conhecer Jesus, sem ter uma comunhão com Jesus. Mas não tem como você, tendo uma comunhão com Jesus, deixar de seguir e guardar a lei. Entendeu? E esse é o ponto crucial. Sim. Porque senão ele para de olhar para ele, para os defeitos dele, e começa a olhar para o outro. E outra coisa Usando a lei também, pra condenar o o cara outro, que é legalista, ele vive numa eterna tortura, por quê? Fato. Porque ele nunca chega nesse ponto, ele nunca sabe se ele está agradando ele a Deus. vê que Agora, ele se ele achar que ele está agradando a Deus, aí o problema dele é mais grave. Então, e é por isso que ele persegue o irmão. É por isso que, cara, quando você pensa, na história de toda... Não é só o cristianismo, A maioria das religiões aí já matou gente para agradar a Deus. Na cabeça deles. Não vou matar isso aqui. Vou matar porque é um herege. É isso, escrito lá, não matarás. É isso que eu não entendo, No que passa na cabeça do ser humano. É justamente esse caminho mesmo.
Então, por exemplo, isso é do ser humano, porque, por exemplo, semana passada foi o dia 22 de abril, né? Que é a data aí do descobrimento do Brasil. Descobrimento entre aspas. E aí os portugueses chegaram aqui e ficaram espantados. Por quê? Porque os indígenas comiam-se uns aos outros em sacrifício aos deuses, por exemplo, né? E isso não é uma coisa só do branco, ocidental, que é o cristianismo que persegue, que é o nazismo que persegue, que é pipipi, popopó. Isso é uma coisa da humanidade, cara. Pra você ver, os caras que nunca tinham tido contatos com brancos ocidentais. E já praticava, já tinha perseguição Já religiosa, tinha perseguição, entre aspas, religiosa. Os caras perseguiam os opositores, inclusive comiam eles, né? Que é o ritual da antropofagia e tal. Então, assim, é uma constante antropológica, mais ou menos. O ser humano, depois do pecado, é isso aí. O ser humano, depois da queda... Só a decadência. Daqui pra frente é só pra trás. Adão e Eva comeram o fruto lá, um olhou pro outro e falou assim, daqui pra frente é só pra trás. Só acabou. Então assim, essa foi o grande diferencial dessa lição específica, porque como a gente falou, essa lição, ela traz um certo quê de repetição, assim. Eu acho que é aquele negócio... Se você olhar, é pra ficar bem... Se você olhar no espelho e na mente. repetir o negócio 1000 vezes, você não vai esquecer. Eu acho que essa é a intenção dos basicamente caras. isso. Tipo assim, vamos falar disso aqui todo dia, que é pra resgatar, ver se a gente consegue resgatar de novo a questão dessa aliança desse pessoal aí e tal. Agora, para chegar nisso que a gente está conversando aqui, uma leitura superficial da Bíblia não é suficiente. Nunca. Até porque se você fizer uma leitura o que a gente falou, de primeiro relance aqui em Gálatas 3 e 21 aqui até o 4:21 até o 4:21 até o 5:1, nossa, cara, a gente não tá falando que a gente é doutor da lei não, viu, meus irmãos que estão escutando aí. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Somos jovens aqui, comuns, né, que lemos. Isso é que é legal, cara, que eu acho do princípio do podcast. Até eu tinha feito um convite para um convidado, ele falou, nossa, mas parece que lá tá tão elitizado, tá indo fulano. Não, cara, aqui é nós, é a galera. Pô, tudo bem, a gente chama um convidado, aí o cara fala do contexto hebraico e a gente que boia, né? Porque a ideia é ser algo realmente aqui democrático. Tipo assim, uma conversa informal, né? Representar o que a maioria pensa, né? Tudo bem, eu acho válido você vir e trazer e agregar conhecimento, é massa. Mas é o que eu falo do texto de Paulo, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, Paulo, se eu pudesse dar um conselho, voltar no tempo e dar um conselho para ele, eu falei, Paulo, escreve esse negócio. Facilita para nós. Facilita pro povo, né? Isso é um problema de tradução também, sabia? Não, claro. Se você entender todo o contexto. E na versão original tem muita coisa que difere. Porque, por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela é relativamente não, ela é absolutamente muito pobre. Você acha pobre? Eu acho ela difícil. Não, pobre que eu falo assim, eu vou explicar agora, você vai entender. Eu acho que todas as línguas modernas, elas são pobres se comparadas com as línguas antigas, né? Por exemplo, o grego, o latim, o hebraico, etc. Porque você pega aqui em português, amor. Você tem uma só palavra para amor e aí você tem um monte de significado para aquela palavra. Aí, se você vai no hebraico, no grego, você tem quais palavras para amor? Filo, eros, tipo de amor. ágape. Depende do que você está falando. Né? Aí, quando eu escreve isso na Bíblia, na hora que chega aqui na tradução, chega como? Amor. Aí tem uma passagem de filo lá que é traduzida em amor, mas tem outra passagem de ágape que é traduzida como amor também. Aí você pega essas duas passagens e você acha que as duas são amor. E não é bem assim. Então, assim, eu falo isso por intuição, porque eu não sei grego, não sei latim, não sei hebraico, eu não sei nada. Mas... Sou mais do inglês mesmo. Mas por exemplo, eu tenho quase certeza que se a gente procurar, se tivesse a curiosidade, igual eu tenho em alguns casos, quando são assuntos específicos assim que me interessam, de chegar nessas passagens em que Paulo usa essas palavras, escravo, mulher escrava. Inclusive, no próprio inglês, tem duas palavras aqui que fazem referência nesse texto, que é slave, que é escravo, né? Slavery, que é escravidão, e tem bondage, que é escravidão também. Aí depende de qual... Aí traduz para o português, fica o quê? Escravo, só escravidão. Aí, então, assim, eu tenho quase certeza, posso ser que eu estou falando uma besteira aqui, eu tenho quase certeza que você...
procura traduzir, assim, tem um mínimo de curiosidade, né, de fazer igual aquele personagem da tirinha aqui, de fazer os cálculos, ir lá pesquisar e tal, muitas coisas, não estou falando que é o caso específico dessas passagens, mas muitas coisas ficam tem um sentido... Não, isso vale a pena lembrar que não é que falar, então... essa Bíblia em português aqui não serve, minha vida foi uma mentira, e tchau, agora estou não é isso. Não, cara, a Bíblia ela é fantástica. Mesmo a versão nossa, depois de tantas traduções, nós, por ela mesma, se a gente for estudar o contexto de Paulo, por que ele estava dizendo isso, né? E que sentido que isso quer trazer para a gente, ela já dá uns 90% de elucidação sim, com quanto ao certeza. que ele quer trazer para nós. Mas é claro que se a gente for estudar, né, a gente falou do contexto grego e tal, o momento histórico, a gente vai ter uma visão bem mais amplificada. Até porque não tem como a gente, né, discutir esse fato aqui e esquecer o momento que Paulo estava vivendo lá. Por que ele estava discutindo isso naquele tempo? E nisso os livros do Espírito de Profecia ajudam bastante. Isso. Por exemplo, eu estou lendo Patriarcas e Profetas, né? Ainda hoje, de manhã, eu lia sobre a morte de Moisés. Né? Tem um capítulo lá, se não me engano, é o 42 ou 43, que trata da morte de Moisés. O Espírito de Profecia ele traz assim, uma elucidação sobre aquele tema, né? Que ajuda muito você a entender o contexto em que as coisas que a Bíblia estão... Por exemplo, História da Redenção foi uma leitura que eu acho que todo ano eu tinha que refazer, porque é muito maravilhoso o livro. Fala diretamente esse contexto de aliança, né? De como começou e tal, como entrou o mal no mundo. Para você que não conhece, que é de outra denominação, tem uma escritora americana chamada Ellen White, que você pode procurar lá, tem um acervo na internet, ler os livros. Ah, mas eu não sei o que, o Adventista adora White. Não, leia o livro e você veja vai entender por você mesmo o que a gente está falando aqui. Porque não tem como eu falar falo, e o cara não sabe do que se trata. Eu falo isso e para quem é alunos. adventista, que não lê Ellen White, amigo... misericórdia, né? Porque você está tentando... Tapar o sol com a peneira. Não, e correr numa estrada à noite sem nada, né? Não, mas é a Bíblia. Claro que é a Bíblia, mas não fala nada contra a Bíblia. Só que ajuda você a entender esse contexto. Você estudar grego também ajuda? Ajuda, entendeu? Eu falo isso para os meus alunos. Tipo assim, eu tenho aluno que... Hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada, né? Então você entra numa sala de aula, você tem aquela Lula, galera Bolsonaro. que é... comunista é aquela galera que diz que é capitalista. Aí você vai ver, a galera que diz que é capitalista nunca leu nenhum livro de nada. Nem o Adam Smith, nem David Ricardo, nem nada. É uma leitura muito complexa também, coitado. Como é que faz, né? Basicamente esse é o ponto que a gente discute aqui, né? Aí o que acontece? É muito mais fácil pintar uma placa de igreja do que ele estudar. Justo. Aí do outro lado, você fala assim, porque o capitalismo não presta, é injusto, tal, não sei o que lá. Mas você já leu, você já pesquisou, já procurou, tal, porque é muito bonito você falar um negócio assim. Cara, eu acho isso bonito, assim. Você falar, olha, eu não sei sobre esse assunto, não posso opinar. Aí eu tive até Glória Pires? Não estou apto. Eu tive até um problema, que foi o seguinte, eu não sou comunista, assim. Isso é um papo, assim, para o nosso outro programa. Só porque ele fez história. Que a gente vai ter um programa aqui de podcast, que é um desmembramento do Pode Crer, que é o Cevada Filosófico, onde a gente vai poder discutir esses assuntos. Mas, assim, eu não sou comunista nem nada disso, mas eu tinha um aluno que criticava, tal, porque comunismo isso, PT e tal, não sei o quê. Falei, olha, você já leu pelo menos o Manifesto Comunista aqui? Que é um panfleto que o Marx escreveu. O pessoal acha que é um livro, mas na verdade é um panfleto que ele sintetiza assim todas as ideias do Capital, pipipi, popopó. Aí a mãe do aluno veio reclamar depois que eu estava meu filho doutrinando. Que eu estava doutrinando, sabe? Só que ela não me conhece, ela não conhece minha personalidade, não conhece minha história, minha formação. Minha formação. Fala Marx, pronto, acabou. Aí, eu falei, olha, eu tô ajudando seu filho a melhorar os argumentos dele, porque ele está criticando uma coisa que ele não conhece, absolutamente. Ele repete o que você fala em casa, repete o que o pai dele fala em casa, mas ele mesmo não tem aquele esforço de sentar a bunda na cadeira e falar assim, não, peraí. O que quer dizer isso aqui? Deixa eu entender o que é isso aqui de fato. Aqui. E isso na igreja também, quer dizer, o cara mal abre a Bíblia, mas ele assiste pregação todo sábado.
de fulano de tal, de ciclano beltrano. E ver um programa Pastor ou Deli outro. falar algo sobre isso que é muito... Até a própria lição entra nesse contexto. Que é a mesma coisa de você pegar o que alguém, a baba de alguém, o que alguém já mastigou ali, sabe? Isso para uma mãe passarinho fazer, né? Tá ligado. O papai, o bebê ensinar a historinha ali do Sansão, do Gideão, bonitinho. Mas você que é crescido, que sabe ler e tal, vai ler, cara. Lê a lição, é por isso que tem aqui a lição. Cara, é um guia de estudo maravilhoso, com um referencial teórico top, com aqui, ó, um pouco aqui, um pouco ali, tem os textos para você ler. Tem gente que não gosta de ler lição. Não vou ler lição, não, que eu prefiro ler a Bíblia. Eu leio ela, começo a ler em janeiro, termino em dezembro e vou ler. Ai, meu Deus. Não, tudo bem, mas imagina você fazer uma O faculdade. cara já leu a Bíblia 10 vezes, não sabe de nada. Você imagina você fazer uma faculdade onde você só recebe boas-vindas e o tchau. Aí te dão um monte de livro lá e eu O cara lê imagino. a Bíblia de Gênesis e Computação. Apocalipse todos os anos Aí e você ainda pergunta- continua falando Aí que você não, pergunta, que a o que antiga é a aliança nova? O que é a nova e o que é a velha aliança? Pronto, o cara Aliança não sabe. histórica, aliança não sei o que, aliança abraâmica. O cara é o quê? Tchau. Vai Começa a ficar tirinha igual, lá, né? igual o molequinho da tirinha aqui. Eu mesmo. Cara, eu cresci muito nesse contexto, né? Porque eu não... Cara, eu na verdade nunca tinha parado para pensar nesse negócio de aliança. Para mim, tá, tudo bem, tanto faz. Jesus veio, morreu, tô sob a graça e vamos, né, pregar o evangelho, ser feliz e segue a vida. Mas aí, de repente, falou assim, não, mas e quando alguém... Que antigamente o povo gostava muito de debater religião, né? Nossa. Aí Os fala assim, não, e quando adventistas alguém eram vem conhecidos adventista era conhecido como debatedor. da Bíblia. Se o cara vem debater contigo, tu como adventista tem que... Eu falei, não tem não. Se ele vem debater comigo, eu olho pra cara dele e falo, amigo, vou orar por você. Vou estar em oração pra você, pro Espírito Santo achar. Cara, hoje os Família, valores teu eles coração. estão completamente invertidos. Por exemplo, hoje eu recebi uma prova de um aluno que a mãe veio questionar a nota do garoto, né? Aí ela escreveu do lado Por que você assim. deu zero pro meu filho? Ela escreveu do lado assim, Ele é pergunta. tão legal. Numa pergunta ela escreveu assim, pergunta muito difícil. Na outra ela escreveu assim, onde está essa pergunta no livro? E tal. Aí eu, com toda a paciência do mundo, expliquei, falei, olha, deixa eu te explicar. Se só o livro fosse Já ouviu falar de suficiente, professor? se só o livro fosse Você é suficiente, professor também? Não. Você não é professor, Não. mas você trabalha na escola, né? Já trabalhei. Ah, já trabalhou. Mas Se você só sabe o- do que é, se trata, né? olha Minha mãe é só. professora. Nossa. eu tive que explicar Ela já assim, foi professora sua? com toda a Já. paciência, Nossa. né? Falei, olha, Guerreira, vai pro céu. se só o livro fosse suficiente, eu venho aqui pra sala pra quê? Dar o livro pro seu menino lá Ah, em de repente casa, você ele é lê o professor da livro. federal. Só fala assim, ó, o livro tá aqui. Estuda, Estuda, tchau. que vai cair na prova. O livro. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Aí eu falei pra ela, falei, ó, as provas, elas caem o quê? O que tá na nossa discussão em sala, o que tá no livro, uma síntese. Se a pergunta tá muito difícil, você tinha que fazer o quê? Você tinha que incentivar seu filho a responder a pergunta mais difícil do planeta, não é... Falar assim, essa pergunta tá difícil, faz uma pergunta mais fácil pro meu filho aí, pelo é que a amor gente de vive Deus. numa geração mimimi. É, fato. A última geração que prestou foi a nossa aqui, ó. A última safra foi em 97, né? De lá pra cá. Ixi, 98 foi por causa do campeonato, foi por causa da Copa, né, que perdeu o Brasil. Aí acabou, o Ronaldinho errou lá os pênaltis, aí lascou com tudo. Então é isso, cara. Eu acho que a gente pode encaminhar, Cara, né? vamos lá, eu acho que vale a pena a gente rever alguns pontos. A gente falou sobre Claro, o contexto claro. da escravidão, dessa aliança, né, principalmente da aliança do Sinai, da lei. Então, a gente entendeu que não existe escravidão imputada na lei. Sim. Né? A lei, ela traz liberdade, porque ela te blinda, né? Ela te protege, até de você mesmo. E é sob o contexto da lei que você pode mensurar, inclusive, um gabarito seu, né? Ela serve como gabarito. Mas existe, sim, um contexto de escravidão na condenação que há na lei. E essa não tem como ser mudada. Não tem como, igual a gente viu aqui no contexto político brasileiro, esses tempos atrás, o pessoal tentando... não é entender um parecer, era... Como é que é? Estudando o parecer para tentar achar uma nova... Interpretar. Não tem como a gente interpretar a lei. Não, agora a Bíblia... Isso até tá em voga na sociedade. A Bíblia está muito arcaica. Nós temos que reinterpretar a Bíblia. Isso não existe. Não existe. Então, existe sim a condenação e somos escravos dela pelo pecado. Isso é involuntário. Mas existe... a Paulo também traz para nós adquirirmos o jugo de Cristo,
voluntariamente, né? Aqui na parte de quinta-feira, decisão voluntária de amar e servir. Porque quando você escolhe o lado de Cristo, você está realmente no livre-arbítrio. Deus criou o homem e deu a possibilidade para ele, inclusive, dele comer o fruto e perder toda a liberdade que ele tinha. E foi o que ele fez, né? E acontece no nosso contexto hoje também. Sim. Nós temos o livre-arbítrio de seguirmos aqui a aliança, embarcarmos, né, aproveitarmos do sacrifício de Cristo, ou então falar, não, isso aqui não quero saber, tchau, mas aí a paga vem. O paga. Você vai chegar no momento que você vai ter que apresentar conta. Vai aparecer no telão lá a sua vida lá. Para todo mundo. Isso. Tem como correr, não. Na lição de sexta, que encerra tudo, né, ela traz aqui sobre isso que a gente comentou aqui, de maneira paralela, sobre a questão legalista, sobre tentar autojustiça, autointerpretação, princípio de autoafirmação, de ler o texto e achar que aquilo você interpreta do seu jeito, né? E aqui fala, está grifado, inclusive, em vez de tentarmos estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Então, cara, tá aí, tá escrito, não precisa a gente estar inventando moda, né? E se você está ligado à videira, você produz frutos. E os frutos do Espírito Santo são diferentes do fruto da carne, que foi o paralelo que Paulo fez. Você é escravo da carne, que nasce pelo pecado. Pipipi, popopó, como diz o Christian. Né? E agora nós somos livres, porque não estamos mais sob a condenação da lei, somos libertos, porque estamos em Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus, não somos escravos nem do seu eu carnal. Você viu essa mensagenzinha aqui sutil? Porque pelo Espírito Santo de Cristo e pela ligação em Cristo, nosso relacionamento com Ele, nós somos libertos de nós mesmos. É verdade. Não é não? É isso aí. Pode crer. Pode crer. Então, agora, Christian, as suas considerações finais. Cara, eu acho que eu vou repetir umas considerações finais que eu já devo ter feito em algum momento aí. Mas é o seguinte, a aliança é a mesma, né? Ela tem o mesmo DNA, só que ela tem uma experiência histórica, ou seja, uma experiência no tempo que é diferente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que na lição de sexta-feira tem uma parte que eu achei fantástica. Eu até marquei o parágrafo inteiro aqui, mas eu vou ler só a primeira frase. Em cima disso que você acabou de falar, Christian. A obra de Deus é a mesma em todos os tempos. Embora haja diferentes graus de desenvolvimento e diferentes manifestações do seu poder para satisfazer as necessidades humanas nas várias épocas. Acabou. Pronto. É aquilo que eu já falei aqui em outros momentos, que é o seguinte, seu pai conta uma história para você com uma lição quando você tem, 12 anos. Você entende de um jeito. Aí a humanidade cresce, né, nessa analogia que eu estou fazendo, a humanidade cresce e desenvolve, aí seu pai te conta essa mesma história quando você tem 39 anos. A história é a mesma. É a mesma. Só que a forma como você entendeu essa história e aplicou ela para a sua vida, para a sua realidade, é diferente, porque depende da sua maturidade ali, eu acho que é isso. Essas são minhas considerações finais. Paulinho? Cara, minhas considerações finais é que o amor de Deus, você tá ligado com Deus, tá junto com Ele, faz você sentir vontade de obedecer à lei. Então, essa parte que fala de quinta da decisão voluntária é a real liberdade de Jesus. É a real liberdade que Jesus oferece para a gente. Então, isso é bacana. Então, você viver realmente Jesus, estar liberto, você sente vontade da lei. Você não fica aquele peso. Ai, meu Deus, a lei. É o que fala até a perguntinha aqui, ó, da discussão de classe, da de sexta-feira aqui. Como você responderia a alguém que usasse Gálatas 4:21, de 5-1, para argumentar que a guarda do sábado é uma forma de escravidão espiritual? Então, muita gente associa isso, né? Que os 10 mandamentos, guardar os 10 mandamentos ali, eu estou escravo espiritualmente, que eu tenho que viver aquilo ali, se eu não viver aquilo ali, eu vou morrer, né? Então, viver a liberdade de Jesus, ter o amor de Jesus, já justifica isso. Não é uma escravidão para a gente, é um amor. A gente serve com prazer. É que fala aqui também na lição de sexta. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Fala que agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Então, Deus grava a lei no nosso coração
e é agradável para a gente servir, é agradável para a gente viver a lei, né? Então, isso é o que eu achei mais legal na lição e é um ponto aí a ficar gravado. É aí aquela na coisa galera. assim, né? Você faz uma besteira muito grande. Tipo, igual o filho pródigo. Aí seu pai te deixa voltar para casa. Aí você vai deixar, sei lá, copo na pia, louça suja para ele lavar. Você não vai fazer isso. Vai. Quer dizer, vai, né? A gente faz isso, vai, felizmente. Vamos lá, Sidney, E- considerações finais? Ou o Leandro quer falar? Não, mas já fez ou não? Não, ainda não. Já fez? Não, Não, pode não. fazer. Então eu vou continuar lendo o que eu Ele fez um adendo Ah, nas é considerações verdade. do Christian. Foi apenas um parênteses, mas, cara, essa parte aqui continua dizendo assim. Começando com a primeira promessa do Evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15, vindo através da era patriarcal e judaica, e mesmo até o presente, tem havido um desdobramento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. O Salvador simbolizado nos rituais e cerimônias da lei judaica é exatamente o mesmo revelado no Evangelho. As nuvens que envolviam sua forma divina foram removidas. O nevoeiro e as sombras desapareceram. E Jesus, o Redentor do mundo, é revelado. Aí tem essa última frase aqui também é fantástica. Aquele que proclamou a lei no Monte do Sinai e entregou a Moisés os preceitos da lei cerimonial é o mesmo que proferiu o sermão do A monte. mesma pessoa. A mesma pessoa. Cara, essa leitura Tá, Sérgio. é providencial. Foi providencial ele fazer essa última leitura, porque eu achei a parte mais linda da lição dessa semana. Que por mais que antes, né, de Jesus vir na antiga aliança, aqui fala que Deus e Jesus, né, sendo Deus, estava envolvido em nuvens para poder tentar chegar ao ser humano. Hoje, né, essas nuvens foram tiradas e nós temos acesso direto Irrestrito. e restrito. Fantástico. Paulinho, ora pra gente encerrar? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, quero te agradecer por mais esse podcast que a gente gravou aqui, que abordamos temas importantes da lição, que possam levar o conhecimento para mais pessoas e que a Tua palavra chegue, Deus, no coração das pessoas que estão ouvindo, assistindo e que o Senhor auxilie eles no entendimento. Amém. Peço, Senhor, que o Senhor cuide da vida de cada um que está aqui e que nos dê uma semana que vai se iniciar aí repleta das tuas bênçãos. É isso que te peço hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. Pode É crer? isso aí então, pode crer? Pode crer. Pode crer.